Tá aí, Mauro. E aí eu tenho algumas perguntas para te fazer sobre essa ida, né? Primeiro, você acha que o Flamengo. Primeiro, se você acha que foi uma boa para o Flamengo, eu acredito que sim, pela tua abertura. Mas você acha que o Flamengo tem que ir atrás de um outro profissional no mercado? E aí a segunda pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: a gente não, né? Eu acho que é muito notório que o Corinthians tem feito anúncios, escolhas completamente desastradas nesse começo. Será que o Fabinho é uma boa alternativa para esse cargo no Corinthians? Olha, se a gente sabe que o Fabinho fazia no Flamengo, então não precisa procurar ninguém, deixa vazio aí o cargo. Né? Inventaram um cargo para ele. Ele era o cara lá do Scout, lá do Centro de Inteligência. Inclusive, ele chefiava esse departamento quando eu publiquei no meu blog, em 2021, aquela bizarrice que foi o relatório do Centro de Inteligência entregue à comissão técnica, o técnico ainda era Rogério Ceni, antes do jogo Flamengo Esporte pelo Campeonato Brasileiro. E nesse relatório apareciam os nomes de Kahneman e Jeromel, que são jogadores do Grêmio até hoje, e o Grêmio foi o adversário anterior do Flamengo naquela sequência de partidas pela Série A. Ou seja, deu toda a impressão de que pegaram o relatório de um jogo, copiaram alguma coisa e passaram adiante. Não houve, eu publiquei isso no meu blog, eu publiquei a reprodução, inclusive, do documento, e nada aconteceu. Nada. Isso é caso de demissão em massa, porque qual o técnico que vai confiar no centro de inteligência, chame como quiser, é o departamento de análise de desempenho, na verdade, né? Para mudar o nome, mas é isso. São os caras, para quem não entendeu, esses caras estão ali para quê? Para analisar o adversário, esmiuçar as jogadas marcadas, as características, como é que faz a bola parada, como é que faz o contra-ataque, como é que faz, se defende, como é que ataca, tudo entrega isso mastigado para o técnico poder trabalhar em cima das virtudes e defeitos do adversário. Se você comete um erro tão crasso como colocar o nome de 2 jogadores de um outro clube, né, no relatório para essa partida, obviamente esse documento tem que ir para o lixo. Não dá para confiar. Se tem um erro tão absurdo, imagina a quantidade de outros erros que podem existir ali sobre as jogadas marcadas, sobre o comportamento ofensivo e defensivo da equipe. Está tudo errado. Não dá para confiar. Óbvio que não dá para confiar. Certo? E nada aconteceu. Aliás, aconteceu algo. Logo depois, ele foi promovido a gerente de futebol, o chefe do departamento. E tempos depois, quando o Ceni saiu, um dos integrantes do Centro de Inteligência vazou um áudio de um deles, né, que depois foi embora do clube, criticando o técnico. Não se trata de uma defesa do técnico, se trata de fatos que estavam ali. Nada aconteceu. Nada aconteceu. E outra coisa, o Fabinho e o Juan são 2 caras que. Até o Juan deu algumas entrevistas constrangedoras no começo desse ano, né? Deu uma entrevista, na verdade, constrangedora, falando que ele não tinha muito trânsito junto aos técnicos estrangeiros. Quer dizer, o que eles fazem ali, então? Se é para cuidar de logística, de coisas burocráticas, o supervisor faz. Tem o supervisor do Flamengo lá. É o Gabriel Skinner, o supervisor do departamento de futebol. Então, contrata um burocrata, um supervisor, sei lá o quê, para cuidar disso. Agora, se o Corinthians resolve contratá-lo como diretor de futebol, que é o cara que vai contratar jogadores e tudo, sem nunca ter feito essa função, problema é do Corinthians. Eu acho que não tem o menor cabimento o Corinthians contratar alguém sem experiência nenhuma para fazer esse trabalho e sem ter feito no Flamengo um trabalho que tenha merecido elogios, a não ser esses protocolares feitos pelo Landim. Então, o Flamengo colaborou na reformulação do Flamengo, do seu departamento de futebol. O ideal seria mudar radicalmente? Sim, desde que encontre pessoas qualificadas também, né, boas, naquilo que tem que fazer. Mas, comprovadamente, o departamento de futebol do Flamengo tem problemas. Isso aí é público e notório. É só observar o que vem acontecendo. A permissividade, o paternalismo, os equívocos cometidos diversos, né, e os resultados em campo em função disso também. Claro que também com culpa de técnico, culpa de dirigente, culpa de jogador, todo mundo tem uma parcela de responsabilidade. Mas o Corinthians sonhou com o Gabigol, acordou sem Mateuzinho e a realidade é Fabinho Soldado. André. E aí? Eu faço as mesmas perguntas que eu fiz para o Mauro, né? Você acha que o Flamengo deveria pensar em algum outro profissional para essa vaga do Fabinho? E você acha que ele dá conta ali no Corinthians? Porque é muito diferente, né? Quando a gente pensa em diretor executivo, também participa de contratações, tudo. E no Flamengo ele não fazia isso. Ele podia até sugerir nome, podia até opinar alguma coisa, se é que opinava, mas uma coisa é você pegar e negociar, contratar e saber os trâmites, os contratos. Então, enfim, você acha que vai ser mais uma dessas decisões esdrúxulas do começo de mandato lá do novo presidente do Corinthians? E no Flamengo, você acha que caberia aproveitar a oportunidade para tentar trazer um profissional mais capacitado ou não faz muita diferença, deixa como está?
Eu deixaria como tá. Não vai fazer diferença. Obviamente não vai fazer diferença. Se o Juan tinha dificuldades para explicar o que ele fazia, imagina o Fabinho, né? Então, assim, vários acontecimentos em que a ausência desse profissional ali, quando você vê um ex-jogador dirigente, 99% dizem que está ali para fazer uma intermediação, né, entre o campo, o jogador e a diretoria e a comissão técnica, etc. E a gente não vê o cara lá no CT, mas as coisas acontecem, o pau canta, tem os problemas todos que o Flamengo teve em 2023 e nada acontece. Aí depois o Juan vai dizer, enquanto, por exemplo, o bicho pegando lá na gestão Sampaoli. E ele falava, não tinha muito o que fazer, então você estava fazendo o quê, amigo, no clube? Né? Se o Sampaoli tinha o próprio diretor de futebol dele, né? Porque foi outra bizarrice que o Flamengo fez, de contratar um profissional indicado pelo treinador para ser fazer o trabalho que os gerentes de futebol estavam lá contratados para isso, né? Porque aquele, esqueci o nome dele, desculpa, me fugiu agora o nome dele, que estava lá com o Sampaoli. Se a função dele era fazer uma intermediação entre a comissão técnica e a direção e tal, o que os dirigentes estavam fazendo? O que os dirigentes que já estavam lá estavam fazendo lá? Então, não tem por que manter esse ex-jogador e dirigente lá. E até porque a gente sabe que fica muitas das atribuições desses profissionais, que deveriam ser desses profissionais, estão na mão da comissão técnica, do treinador e da comissão técnica. Então, não tem por que pagar mais um salário. Muito provavelmente eles vão contratar sim. Vão botar mais um Aspone lá, mais uma pessoa de confiança, porque é isso que importa para eles. Não importa tanto a competência, o que importa é ser de confiança. Que esteja lá, veja as coisas erradas acontecendo e não fale nada. É isso que o dirigente do Flamengo espera. É que o cara seja confiante. Não é assim o Landim com o Marcos Braz? É o meu parceiro, é o cara que está aqui na boa, na ruim e tal. Ou seja, é o meu escudo, é a minha confiança. Não importa as besteiras que ele faça, ele vai continuar aqui. Você vai descendo o organograma, o guarda-chuva, a visão é igual para todo mundo. Então, muito provavelmente, vão pagar mais um salário para alguém de confiança para ficar lá e fazer sabe-se lá o que, ninguém sabe o que vai ser feito. E vou te falar, de repente, numa estrutura, difícil imaginar isso por tudo que está acontecendo com essa diretoria do Corinthians. Mas, de repente, numa estrutura melhor, de repente, não vou dizer que ele não possa trabalhar bem. Eu acho que o erro maior não era nem dele. O erro maior no Flamengo é da estrutura. Tanto que a gente está aqui falando, ele vai sair, vai entrar outro que provavelmente vai fazer a mesma coisa. Você vê, quem é que está chamando esses caras para perto, para participar e tal? É o técnico. O técnico fica com uma responsabilidade de gerenciar até o próprio gerente. Então, daí a gente vê que está tudo errado, né?